A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na santa palavra dele. Meus irmãos, hoje eu convido você a abrir em Romanos, capítulo 8. Estaremos meditando em alguns versículos. Romanos, capítulo 8, versículos 1 ao 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que nessa hora, Pai, o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre mim, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com essa passagem aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele vem falando sobre a nova vida debaixo da graça, aleluia, segundo o Espírito de santidade e adoção, né? Quando a gente recebe a Cristo no nosso coração como nosso Senhor e Salvador, passamos a ser o quê? Uma nova criatura, passamos a ter uma nova vida, vida esta que vai ser debaixo da graça, aleluias, da graça de Deus. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Nenhum de nós merecia, aleluias, a nossa salvação. Nenhum de nós merecia o sacrifício de Cristo, mas por amor e pela graça nós somos salvos. Amém? Aleluias, né? E aqui diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, você que está em Cristo Jesus, que nasceu de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, né? Então, olha, não há nenhuma condenação para você, né? Por quê? Porque você tem alguém, né, que te perdoa, basta você se arrepender, pedir perdão e ele te perdoa, então não tem condenação para você. Mas aqui a palavra de Deus deixa claro, irmãos, essa verdade é para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, né? Agora, se você recebeu a Jesus, mas infelizmente continua agindo, né, na carne, fazendo as coisas para agradar tão somente a carne, então, meu irmão, minha irmã, você não está debaixo dessa promessa. Agora, se você recebeu a Jesus e anda conforme Ele quer que você ande, ainda que errando, mas se arrependendo, voltando atrás, pedindo perdão ao Senhor, nenhuma condenação há para você. Aleluias! Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias! Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, se a sua inclinação maior está sendo para as coisas desse mundo, para as coisas que agradam a sua carne, então, infelizmente, você não está sendo um servo de Deus temente a Ele. Agora, se a inclinação da sua vida está sendo para as coisas do Espírito, então você, aleluias, né, está andando segundo o Espírito Santo de Deus, e nenhuma condenação há para você, porque a inclinação da carne é morte, está aqui no versículo 6, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluias. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor para nós nessa noite é esta, né? Uma palavra de reflexão, uma palavra que traz para nós a certeza de que não existe nenhuma condenação para nós se nós estivermos andando segundo o Espírito Santo. Agora, se nós estivermos andando segundo a carne, então há condenação sim, e é necessário que haja arrependimento, né, para que você possa voltar atrás e receber o perdão do nosso Senhor e começar a caminhar segundo o Espírito Santo e não segundo a sua carne. Amém? Glórias a Deus. Recebe essa palavra, né, da parte de Deus, reflita nela, né, medite com mais calma, né, para que Deus com certeza fale ao seu coração. Aleluias, né? E para finalizar, eu quero então nesse momento fazer uma oração, que você possa me acompanhar nessa oração, crendo que Deus está a nos ouvir, né? Aleluias, e que Ele irá fazer maravilhas na nossa vida, porque Ele é bom. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando nela. Pai amado, eu lhe peço sabedoria, meu Deus, para poder continuar vivendo nessa terra, que a cada dia, Pai, o Senhor me fortaleça para eu poder buscar mais e mais as coisas do Espírito. Aleluias, que o Senhor abençoe a todos os ouvintes que nessa hora estão, meu Deus, do outro lado fazendo essa oração comigo. Que o Senhor possa fortalecer cada pessoa na presença do Senhor, repreender todo o mal na nossa vida, na nossa família, Pai. Ó Deus, dai-nos uma noite de paz, uma noite, meu Deus, onde o Senhor fale conosco, aleluias, por meio da Tua palavra, ou da forma que o Senhor quiser falar, Pai. Entregamos tudo nas mãos do Senhor, a nossa vida, a nossa família, pedindo ao Senhor, meu Pai, que continue batendo na porta do coração daqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus. Ó Deus, e que o Senhor possa confirmar no coração de cada pessoa que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Senhor Deus, eu lhe peço também por aqueles que nessa hora estão sofrendo, estão nos hospitais, estão num leito de dor, que o Senhor possa, meu Deus, pela tua tão grande misericórdia, operar curas nessa noite. Pai, abençoe aquele também que se encontra enfraquecido, que receba, meu Deus, fortalecimento do alto, renovo de fé, em nome de Jesus. Visita aqueles idosos que estão nos asilos, as crianças que estão nos orfanatos, Pai. Ó Deus, prepara a família para elas, meu Deus, em nome de Jesus. Visita aqueles que se encontram encarcerados, Pai, em prisões físicas e espirituais. Que haja, meu Deus, libertação da alma, Pai, arrependimento, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa também esse canal, cada um membro desse canal, cada inscrito, Pai, cada pessoa que passa por aqui, deixando o seu like, deixando, meu Pai, também a sua mensagem. Ó Deus, abençoe a cada pedido de oração, em nome de Jesus, que o Senhor contempla a necessidade de todos para a glória do teu santo nome. Toda honra, Senhor, toda glória e todo louvor sejam dados a ti. Muito obrigada por tudo.
Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.